Olá, professores! Sejam todos bem-vindos a mais um momento formativo Trilhas do Saber Estiagem. Eu sou o professor Anísio Batista, sou professor formador de língua portuguesa pelo Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta, o CEPAM. Estamos aqui hoje para poder fazer um pouco mais sobre a formação de educação física, na qual eu estou aqui acompanhado com a professora Tânia. Obrigada, professora Anísio. Sou a professora Tânia, formadora também do CEPAM. Estamos aqui hoje no intuito de a gente trabalhar os desafios da educação física escolar durante a estiagem no ensino para os anos finais. E aí, professor, nós vamos trabalhar a partir de um encontro que não será só hoje. Hoje nós estamos com o primeiro episódio, nós vamos falar um pouquinho de planejamento, mas também nós vamos ter o segundo episódio, que vamos falar de recurso didático, e vamos ter um terceiro episódio que vai falar de avaliação. Porém, nosso foco será trabalhar sequência didática neste período de estiagem, com um olhar de adaptação, com um olhar cuidadoso, no sentido da gente trabalhar esses recursos, essas metodologias, a partir da diversidade, com esse respeito a todos os municípios do Amazonas. Bem, o contexto da estiagem e seus impactos no processo de ensino e aprendizagem durante os períodos de estiagem, os estudantes eles podem ter muitos problemas no sentido de enfrentar dificuldades, como falta d'água, o acesso a alguns problemas de saúde, principalmente as limitações do acesso à tecnologia. Então, convidamos vocês, professores, a repensar. Pode passar, por favor, o slide. Convidamos vocês, professores, a pensar nessa questão do entendimento do problema em relação à questão de pensarmos essa sequência didática adaptada, considerando a realidade dos nossos professores da comunidade escolar como um todo. Bem, professores, pensando nessa questão da reorganização e do planejamento pedagógico e o currículo repriorizado, que foi uma iniciativa da Secretaria, onde a gente precisa ter esse olhar cuidadoso e esse ponto de atenção que eu penso que estaremos diante de 3 situações de estudante na escola, nós estaremos também com estudante em casa com acesso e também teremos a possibilidade de estar com estudante, principalmente esse estudante que está sem o acesso. E a preocupação mora nesse foco aí, é aí que a gente precisa pensar com todo cuidado, ter um olhar de adaptação, de um olhar cuidadoso de como incluir a aprendizagem, de como levar uma aprendizagem inclusiva para essa realidade que é tão necessário para que a gente possa superar esses obstáculos nesse momento, que com certeza é difícil para toda a comunidade. Bem, a repriorização curricular, aqui nós vamos falar um pouquinho no foco das habilidades. Então, ela vai trazer o quê? Vai trazer habilidades essenciais e objetos de conhecimento essenciais para dar continuidade a esse processo. É claro que o professor que tiver com acesso dentro da escola, ele dá continuidade aos seus organizadores curriculares normais, porém, essa repriorização é trabalhar justamente focando a necessidade para que o aluno não pare de estudar, para que o aluno não pare de aprender. Então, é preciso a gente repensar essa questão no sentido de que o contexto de estiagem necessita justamente dessa orientação didático-metodológica, não que vocês não já venham fazendo. Com certeza, professor, vocês são extremamente resilientes, conseguem superar esses obstáculos, esses desafios no momento de que o estudante está isolado, a comunidade está isolada. Como a gente pode alcançar em termos de trabalhar uma metodologia adaptável, considerando toda essa realidade? E é nesse sentido que estamos aqui para contribuir, para somar, para poder pensar juntos essa possibilidade. Bem, e aí eu pergunto ao professor Anísio, professor, segundo Zabala, o que seria uma sequência didática? Vamos contar com a participação do nosso colega. Então, professora Tânia, nós vamos falar um pouco sobre a sequência didática. A sequência didática, segundo Zabala, é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos estudantes. Então, essa sequência didática, ela deve ser um contexto que vai ser trabalhado no entendimento tanto do professor quanto no entendimento do aluno. Porque Zabala também diz
que nós devemos considerar os conhecimentos que os alunos já trazem, aquela prévia que eles têm do dia a dia, do contexto familiar, do contexto social, para que possamos compreender e entender a proposta que esses objetos vêm trazendo na vida desse estudante, para que possa ser significativo no processo de ensino-aprendizagem. Nós deveremos levar em conta as competências atuais e devemos também estabelecer relações entre novos objetos de conhecimento e os que eles já têm. E nós também vamos ter que trabalhar a autoestima para que essa relação ela possa vir através das aprendizagens com propostas que possam fazer com que esse estudante sinta que ele realmente aprendeu e que o seu esforço valeu a pena, que valeu a pena tudo aquilo que ele fez. Então, a sequência didática são várias atividades que são feitas ao longo do tempo, durante um momento que nós estamos dentro do nosso planejamento, às vezes mensal, mas vai depender muito do contexto. Então, essa sequência didática ela precisa levar em consideração o primeiro momento, que é qual o contexto que esse estudante e esse professor estão inseridos. Depois eu vou entender o que é proposto para mim através desse currículo repriorizado e o que esse estudante já traz de conhecimento prévio. Aí, através disso, eu vou fazer uma interação professor-estudante para que também faça esse levantamento para que esse estudante entenda que mesmo naquele contexto que está totalmente diferenciado do que era proposto inicialmente, ele logrou êxito. Então, ele vai conseguir chegar a um momento que ele vai falar, poxa, professor, eu consegui. Então, esse é o maior desafio para a sequência didática. Então, o primeiro momento da sequência didática, nós precisamos fazer a identificação de todas as necessidades, que é fundamental que o professor conheça o contexto dos estudantes. Aquela velha história de que o professor tem que conhecer a realidade do estudante. Não é só a comunidade ou a sociedade em que ele está inserido. Tem toda essa limitação de espaço geográfico, de espaço físico, mas também tem essas necessidades, como chegar até esse estudante. Então, o primeiro momento é a identificação das necessidades. Depois, o conteúdo que é relevante. Quais conteúdos são relevantes naquele momento? Não é que eu vou deixar, esse conteúdo aqui eu não vou mais trabalhar, mas eu tenho que entender o que é relevante, porque como você, professora Tânia, disse logo no início, eu vou ter que analisar em que contexto esse meu aluno vai estar sozinho em casa, ele vai estar acompanhado em casa, ele vai ter acesso à internet, ele não vai ter. Então eu vou ter que entender o que vai ser mais relevante para esse aluno, para esse estudante neste momento, para que depois eu possa entender como trabalhar esse conteúdo com os meus estudantes. Nós vamos trabalhar dentro da sequência didática ainda as metodologias ativas, que nós vamos fazer a utilização de metodologias que incentivem a participação de todos. Quando nós falamos todos, nós vamos englobar aí a comunidade familiar, a comunidade em si, a comunidade social que esse aluno está inserido, quer seja ela a escola, quer seja ela a rua em que esse estudante mora ou a comunidade em que ele mora. Então, tudo isso nós vamos ali incentivar a participação de todos, para que possamos ter atividades com criatividades entre o professor e o aluno, e esse estudante vai fazer uso de metodologias que serão implementadas, inseridas ali ou sugeridas por esse professor, que nesse momento nos ouve, para que possa conseguir entender e fazer com que esse aluno se mantenha participativo em todas as atividades.
E o que Zabala diz sobre pensar sequência didática? Nós vamos voltar para os recursos didáticos. O que são esses recursos didáticos? Eu preciso entender que, nesse momento, nós estamos falando em educação física. Eu tenho como trabalhar natação nesse momento? Eu não tenho, porque nós estamos num contexto de estiagem. Mas eu tenho como trabalhar outras coordenações dentro desse contexto de estiagem. Eu posso trabalhar o uso das bolas, das lutas, das ginásticas, das danças, de lutas, de toda a questão corporal. Então, é essa adaptação, porque o conteúdo continua sendo o mesmo, porém, eu vou só fazer uma adaptação desse meu recurso. O que eu usaria em um momento de extrema cheia, que eu não posso usar agora no momento de extrema estiagem. Então, é por isso que eu preciso fazer a adaptação desses recursos. E também no segundo episódio nós vamos aprofundar um pouco mais, né, nessa questão de trabalhar somente voltado para os recursos didáticos, trabalhado na proposta que nós vamos trazer para vocês já aí, passo a passo de uma sequência. Muito bem, professora. Nós vamos falar um pouco também sobre como avaliar. Como eu vou avaliar esse meu estudante? Porque eu não sei em qual momento ele está, se ele está no momento presencial, se ele está no momento virtual ou se ele está no momento totalmente sem acesso. Esse sem acesso, que é aquela comunidade mais longínqua, onde o aluno ele não consegue realmente ter o acesso à internet e ele também não consegue chegar à sua escola. Mas independentemente de qualquer ambiente que ele esteja, eu preciso ter um retorno, aqui chamado de feedback, mas eu vou precisar ter esse retorno desse aluno. Eu, como professor, vou precisar entender como fazer essa avaliação. Então, desde o momento que eu fiz a readaptação de todo o meu material didático, de todos os meus recursos didáticos, eu vou ter que entender. E então, essas propostas de avaliação, elas vão vir permeando, elas vão vir norteando e também vão vir perpassando para o professor e perpassando em todos os momentos. Que você não precisa, professor, receber esse retorno, esse feedback do seu estudante, imediatamente, até mesmo que às vezes alguns estudantes estarão sem acesso. Porém, vai chegar um momento que dentro dessas avaliações nós vamos criar algumas propostas, nós trouxemos algumas sugestões para que você possa receber esse feedback, esse retorno do seu estudante, para que você possa sim fazer essa avaliação com o seu estudante. E aí, nesse momento, a professora Tânia, ela vai trazer sugestões de planejamento para a sequência didática interdisciplinar. Ela irá fazer um passo a passo, como você vai poder, professor, trabalhar cada momento, cada adaptação, você vai poder trabalhar as competências, as habilidades, como vai funcionar cada uma. E a professora Tânia vai fazer esse passo a passo de sequência didática interdisciplinar com vocês a partir desse momento. Bem, professores, então nós vamos aqui no passo a passo de uma sequência didática, tentando compreender como poderia introduzir esse primeiro momento para que a gente possa acompanhar de uma forma tranquila o que é um currículo repriorizado. Então a gente trouxe aqui uma introdução, onde o professor, né, vai estabelecer o seu componente, né, que é educação física, e aí lá, refletindo sobre o currículo, eu pensei em trabalhar com o 6º, 7º ano para o 3º bimestre, um período que preciso da atenção de vocês aqui um pouquinho, porque na proposta do currículo repriorizado, a unidade temática danças, ele propõe trabalhar 4 semanas trabalhando 8 aulas. Porém, né, o professor fica à vontade para fazer seus recortes, de que forma ele pode trazer essa essencialidade dessa habilidade para ser desenvolvida nesse momento. Porém, a gente sugere que, no máximo, uma aulinha seja de 50 minutos, daquele aluno, né, que vai estar em casa, sem acesso, recebeu o material impresso, foi distribuído, e ele vai começar uma leitura entendendo de que forma pode trabalhar. Então, sua organização será para uma turma individual? Sim.
se for remoto, com processo de família e comunidade participando, ou se for na escola, coletivo, enfim, seria muito importante a gente entender esse primeiro momento, como eu vou desenvolver, para que bimestre, qual seria o meu nível de ensino. Bem, então nós precisamos entender aqui que essa unidade temática dança foi extraída do currículo, né, e o objeto de conhecimento que vai ser trabalhado seria trabalhar um pouquinho de uma forma mais profunda a questão do boi-bumbá, que é dos manifestações folclóricas aqui do Amazonas, trazendo no contexto histórico também e cultural da valorização da dança na cultura dentro da identidade do Amazonas. Por que o Amazonas? Porque a nossa habilidade aqui, ó, ela vai nos mostrar que nós vamos trabalhar de uma forma que ele traz esse AMzinho aqui, ó. Né? Nós vamos trabalhar para o 6º, 7º aninho, né? O ensino fundamental, a 14ª, trabalhando o Amazonas, ou seja, trazendo esse referencial para dentro do Amazonas, de forma a que ele possa experimentar, que ele possa fluir, que ele possa analisar as características, a origem dessas danças, o que? Regionais, a partir de ritmo, de gestos, de coreografias e de música, bem como suas transformações históricas. Então, pensando com todo cuidado e olhando essa habilidade, como eu posso desenvolver esse objetivo. Então, para a gente ter uma base bem planejada, eu preciso primeiro aprofundar. É possível, já que o nosso currículo repriorizado também busca o quê? Possibilidades interdisciplinares, de que forma eu posso olhar no meu planejamento e conectar com outros componentes, com outras áreas. Então, quando você tem uma sequência didática bem planejada, cuidadosa, entendendo toda essa possibilidade de conectar com outras áreas, o que eu vou estar trazendo? Outras habilidades dentro da minha proposta. Então, aqui eu posso trabalhar com a língua portuguesa, o professor Anísio vai estar ali, depois vai contribuir, né, como a dança está presente e a língua portuguesa também. Como eu posso trabalhar com a arte, como eu posso trabalhar também com a geografia, a história e a matemática. Então, durante esses planinhos de aula que a gente vai trabalhar, primeiro, o que eu vou fazer na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, na quarta aula, que é o que a gente vai sugerir aqui como proposta para ajudar o professor a contribuir, podendo adaptar, fazendo as suas considerações, nós vamos trabalhar aqui dentro da língua portuguesa, a questão do registro, né? Como ele pode registrar as suas expressões dentro da leitura, da interpretação. Dentro da arte, a gente vai poder estar trabalhando a questão de diferentes formas de expressão na representação, de encenação de dança a partir de movimento, mas também a partir da escrita, a partir do visual, a partir da expressão artística. Também trabalhando a geografia, também entendendo, né, esse território, diversidade cultural, e também nós vamos ter uma aula interessante de saber diferenciar o boi-bumbá, do bumba meu boi, que é uma aula vai ser interessante aí para esse aluno, entendendo que o nordestino e a sua cultura, trazendo essa relação de análise, de comparação entre o Amazonas e, né, o Norte e o Nordeste. Também trazendo a história, essa questão de formas de registro da história na produção de conhecimento, de fontes, significados históricos, onde surgiu, origem. Então, olha a riqueza que a sequência didática pode nos permitir. E a matemática, professora, que é uma outra área de conhecimento, como é que eu posso estar trazendo também? Vocês vão perceber durante uma aula aí que a gente vai poder estar trazendo esse conhecimento a partir de representação, interpretações das informações que ele vai buscar na pesquisa, na entrevista, a partir de tabelas, a partir de planilhas e outros que a gente vai possibilitar. Olha que planejamento rico, porque eu estou pensando na base, esse planejamento para alcançar realmente esse desenvolvimento da habilidade da dança. Então, essas habilidades aqui que estão presentes, ela visa atender a habilidade da dança que foi sugerida pela repriorização. Bem, aqui então, competências gerais, professor. Quando eu falo em competências gerais, qual é a compreensão que eu tenho? Aqui eu destaquei 4 competências. Competência 1, competência 2, competência 4, competência 8, que vão estar presentes de uma forma bem clara dentro do meu plano, dentro da minha sequência. Então, eu preciso entender quando que eu estou trabalhando o conhecimento, quando que eu estou trabalhando um repertório cultural, quando que eu estou trabalhando
A comunicação, como que eu estou trabalhando responsabilidade e cidadania. Nós temos 10 competências globais, mas aqui eu destaquei 4. Eu posso trabalhar com todas? Posso. Mas o meu plano, eu consigo enxergar a importância de trabalhar a valorização do mundo social e cultural. Então, eu estou trabalhando uma dimensão cognitiva. Eu estou trabalhando aquele repertório cultural onde eu vou valorização e fruição das manifestações artísticas locais. Então, eu estou trabalhando essa amplitude de ampliar o repertório desse estudante em relação à dança. E a comunicação? Sim, ela é fundamental a competência de comunicação, porque entra numa outra dimensão, onde vai comunicar a partir de diferentes linguagens. Então, eu vou trabalhando de forma oral, eu posso trabalhar de forma visual, eu posso trabalhar a questão motora. Um dia a gente vai alcançar trabalhar também com a Libras, que aqui nós estamos apresentando também, mas lá dentro da escola, como é que é esse referencial de entender, né? É um caminho que temos que ampliar, né? Trabalhando a escrita, trabalhando corporal, né? Sonora, digital. Quando você percebe uma atividade rica e que ele está conseguindo comunicar e passando pelas linguagens, nós estamos com essa competência. E também eu vou puxar aqui essa responsabilidade e cidadania a partir do momento que a palavrinha mágica está aqui, ó. Eu preciso instigar e fomentar a autonomia nesse estudante que está sem acesso. De que forma eu posso alcançar essa resiliência e determinação para que ele possa superar os seus obstáculos e realmente participar de uma forma ativa, como o professor Anísio colocou muito bem nas metodologias ativas, justamente tirar aquele aluno do passivo e trazer para um processo ativo, onde ele possa estar realmente junto com a tua família, se interessando pelaquela atividade e participando. E aí também, dentro da área de educação física, nós temos as nossas competências específicas, eu destaquei 2 aqui. Então, essa sequência didática, ela visa realmente reconhecer as práticas corporais como elemento constitutivo da identidade cultural dos povos e grupos, que no caso aqui será do Amazonas. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para a sua realização no contexto comunitário. Aqui nós escolhemos a unidade temática dança, mas nós poderíamos estar trabalhando com lutas, nós poderíamos estar trabalhando com esporte, nós poderíamos estar trabalhando com as práticas de aventuras, mas aqui no currículo repriorizado, nós temos habilidades que ela faz recortes e ela vai trabalhar o essencial. Por isso, trouxe o Amazonas, que é essencial, pelo menos, ele conhecer dentro da sua comunidade quais são as danças que são trabalhadas. E aí a nossa educação física, ela tem 8 dimensões do conhecimento e elas estão exatamente direcionadas ao contexto da habilidade. Aqui também eu destaquei algumas, né? Nós temos a dimensão conceitual. O que é isso? É o saber conhecer essa prática, saber sobre a prática. O que eu preciso conhecer? Eu preciso refletir sobre essa prática, eu preciso analisar e eu preciso compreender. Quando eu passo para aqui na dimensão conceitual, quando eu passo para a dimensão procedimental, o que eu conheci, será que eu consigo experimentar? Será que eu consigo me apropriar? Será que eu consigo fruir? O que são essas dimensões? E aí eu também posso estar trabalhando a dimensão atitudinais, que são o saber e conviver a partir do que eu aprendi e do que eu aprendi a fazer, e do que agora eu posso ser e conviver a partir do que eu aprendi. E nós destacamos aqui, então, para essa sequência didática, que lá na frente vocês vão entender um pouquinho mais toda essa base, né? Quando eu estou trabalhando uma situação em que eu levo esse jovem a classificar modalidades de danças e tipos de danças, trabalhando a questão, né, do entendimento, trabalhando também a compreensão, né, o lugar da dança no Amazonas. Qual é o lugar da dança no Amazonas que ocupa nesse contexto histórico? Aí eu também vou levar ele a experimentar, em algum momento, ele ter essa experiência e passar pela vivência corporal. Ele vai amadurecer para poder entender essa experimentação. E também o que seria fruição, justamente capaz dele desfrutar essa realização das práticas corporais, né, que são realizadas por eles e por outros. Nós falamos em dimensões do conhecimento, que está diretamente ligado às dimensões da habilidade, dos objetivos que eu quero alcançar. Eu quero que ele experimente, que ele analise, que ele compreenda, que ele flua, que ele faça o quê? Então, a educação física ela propõe, assim como a arte também, algumas dimensões.
Mas as competências gerais, ela está diretamente ligada à questão da formação integral. Aqui também nós temos as dimensões. Aqui, se você for olhar, quando eu trago conhecimento, repertório cultural, comunicação, responsabilidade e cidadania, eu estou trazendo o quê? 3 dimensões. As dimensões cognitiva, a dimensão comunicativa e também a dimensão socioafetiva. Então, o que é essa formação plena? É quando eu consigo trazer mais de uma competência, atendendo essas dimensões de uma forma mais plena para que esse jovem consiga trabalhar, porque ninguém consegue aprender só pelo intelectual. Você aprende também a partir do que você conhece, da comunicação e dos sentimentos, que é extremamente necessário nesse momento da estiagem, realmente trabalhar dentro do foco das competências socioemocionais. E voltando aqui para a gente fechar, né, essa base, nós também vamos trazer os temas contemporâneos transversais, né? Nós estamos dentro do quê? Quando eu estou falando de identidade cultural, dança no Amazonas, eu estou trazendo uma diversidade cultural. Eu estou trazendo uma educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, que no caso aqui a gente vai trazer para o Amazonas, né? Nós também vamos trazer dentro de uma atividade muito interessante como desenvolver a questão meio ambiente, trazendo a educação ambiental para desse trabalho. Se fala tanto em sustentabilidade, se fala tanto em educação ambiental, mas como eu posso trazer esse tema para dentro da prática? E também nós vamos trazer articulação e diálogo com os componentes curriculares, trazendo a cidadania e civismo, trazendo o que é a importância da vida familiar e social dentro deste processo. Bem, e aí nós vamos iniciar agora realmente essa questão de trabalhar o passo a passo do que foi desenvolvido na questão da primeira aula. Como eu posso pensar essa primeira aula? Professor Anísio, nós vamos conversar aqui um pouquinho, porque eu tenho uma proposta aqui, vou fazer uma perguntinha para ele. Como é que poderemos começar essa aula, então, professor, trazendo o quê? A gente propõe uma breve leitura, né? Convida a família, convida o irmão, faz de conta que tu é meu irmão agora, e a gente vai fazer uma leitura breve sobre o que, professor? Nós vamos trazer a importância de entendimento do que são as danças folclóricas no Brasil. O que são as danças folclóricas? Quais são essas manifestações populares que acontecem nas regiões? A partir desse entendimento, entendendo um pouco dessa cultura, a gente pode iniciar de que forma esse processo. Então, eu poderia perguntar para o professor, eu poderia iniciar com uma entrevista, ele pede ajuda do irmão, ele é o estudante e eu sou a irmã. Eu pego uma fichinha e vou começar, olha, o professor pediu para a gente fazer essa entrevista. E aí eu pergunto, professor, nós vamos trabalhar dança. O que é dança para você, professor? Professor não, no caso ele é estudante aqui no caso, mas vamos fazer de conta, vamos lá. Então, vou tentar responder aqui como o que é a dança para mim. Eu acredito muito, professora Tânia, que a dança é a manifestação que a minha alma tem para poder movimentar o meu corpo e fazer alguma expressão, né, de alguma situação. Então, para mim, a dança é a manifestação da minha alma através do meu corpo. Muito bem. Né? Claro que ele respondeu na voz de um adulto, mas uma criança, né? Um estudante, um adolescente, um pré-adolescente, de que forma será que ele ia responder? Então é importante a gente conhecer, como disse lá Zabala no anterior, vamos entender o conhecimento prévio que se tem dessa vivência. Será que ele teve alguma vivência na dança, né? Você gosta de dançar, professor? Professora Tânia, se tem uma coisa que eu gosto de fazer nessa vida é dançar, tá? Coisa boa. Gosto muito de dançar. Eu sou apaixonada. E o que precisa para dançar? Então a gente poderia fazer várias perguntinhas. Você já dançou na escola? Professor, eu era aquele aluno que não podia ver um palco que eu já estava lá em cima. Então, assim, eu era um aluno muito dançarino na escola, tanto que eu virei um professor dançarino na escola. Somos dois. E aí vocês percebem, professores, que é uma unidade temática muito pouca ou não vivenciada dentro da escola? Nós percebemos que a ênfase maior está no esporte e o esporte ainda está mais voltado ainda para o futebol. Então, assim, como a gente pode nesse momento, não que não possa ser trabalhado o futebol nem o esporte numa sequência lá no menino que está sem acesso, mas a dança ela pode ser um caminho para trabalhar esse aspecto individual de conhecer
um pouco mais do seu estudante dentro dessa unidade. E aí você pode fazer várias perguntinhas, né? Por que as pessoas dançam? Né? Por que você conhece alguma pessoa que dança em outro lugar que não seja aqui na região do Amazonas, dentro da sua região ou dentro do contexto do Amazonas? Quais as danças que você conhece? Né? Quais as danças você conhece da sua própria cultura, do seu município? Né? Qual a sua preferida? E aí você pode fazer uma entrevista. Agora, é muito importante que o recurso didático esteja presente nessa hora. De que forma? Ele vai ter que ter aquele caderninho, né, professor? Para poder fazer o que? O registro. Enquanto ele está sendo entrevistado, ele precisa registrar, porque vai fazer parte lá na frente o quê? De um processo avaliativo, de um processo de conhecer esse jovem, de conhecer esse estudante, conhecer essa criança no seu aspecto, do que ele sabe sobre dança. É aí, né, professora, desculpa interromper, que entra aquela parte que eu falei logo lá no início, sobre o retorno que esse estudante daria para nós, que nós chamamos de feedback, que é através dessas anotações, que quando eu falei sobre a dança aqui em um contexto já como adulto, como professor, o que é a dança para mim, esse estudante vai fazer essa anotação nesse caderno, que você vai poder depois criar um nome para esse caderno. Nós temos como sugestão para esse nome diário de bordo, mas você pode também criar junto desse diário de bordo para essa avaliação como se fosse um portfólio, mas é importante que ele faça esse registro. Esse registro vai vir através de recortes, através de anotações, né, professora? Muito bem. E aí, esse primeiro momento da aula é justamente conhecer o estudante. Você está com feedback em tempo real com esse estudante? Não, mas ele está lá com seu registro, que pós-estiagem você vai poder estar revendo toda essa questão. Bem, podemos partir para uma aula 2, que seria um segundo momento. Não, a primeira aula ainda, mas trazendo um outro momento. Esse momento seria entrevista, esse momento é o momento de pesquisa, e aí nós partimos para o quê? O estudante junto, deixa eu só passar aqui, tá? O estudante junto com os seus familiares responsáveis deverão escolher uma dança no contexto amazônico que conheçam e dizer se já dançaram algum tipo de dança regional. Então, você vem com uma pesquisa agora. Eu posso partir para uma comunidade, professor? Posso. Eu posso entrevistar meu avô? Agora é diferente. Antes ele era entrevistado, agora ele vai buscar uma pesquisa com outras pessoas da sua região. Esse tempo, claro, de 50 minutos, o professor estabeleceu para aquela aulinha ele entender o processo. Ele pode fazer uma entrevista durante 50 minutos, mas ele precisar de mais tempo, ele tem esse período de estiagem para cumprir essa pesquisa. Então, ele pode ampliar essa pesquisa para a comunidade, para um amigo que dança, e ele vai entender. E ele vai poder ter o direito de escolha, que é interessante você deixar ele escolher essa dança que ele se identificou dentro da sua região, ou de uma comunidade mais próxima, do município, se seu município não tiver uma dança. Mas eu que já viajei a 40 municípios, professora, eu já percebi que tem muitas danças regionais interessantes que ainda são desconhecidas, não têm visibilidade. Então, seria muito interessante essa pesquisa, entendendo, né? Para ele conversar, pedir para esse jovem registrar sobre qual o nome da dança, então, que ele escolheu. Essa dança tem um nome? Qual tipo de música essa dança vai utilizar? Que ritmos, né, vão envolver? Batucada? Que tipo de instrumento seria utilizado? Quais os movimentos que são característicos dessa dança? Toda a pesquisa de movimento, de que forma ele poderia? Por enquanto, ele está registrando. São movimentos simples, são movimentos mais complexos? São executados individualmente, em dupla, em grupo? Né? Quais vestimentas esses dançarinos, né, utilizam para expressar? Utiliza algum material, algum adereço, algum elemento, né, indumentária específico voltado para essa cultura? Enfim, no seu município tem algum grupo que se dedica a esse tipo de dança e possui algum evento, alguma data? Então, assim, você vai aprofundando todo esse conhecimento, essa pesquisa, para entender essa dança dentro do seu contexto, ok? Então, seria uma proposta para a aula. No primeira aulinha dele, você pesquisa, você traz a entrevista e ali você aproxima o aluno da dança num sentido bem num sentido prazeroso, digamos assim, porque ele vai além da escrita, porque ele vai buscar a entrevista. Agora, é claro que a gente traz os recursos aí
de uma forma muito interessante. Como produzir e sistematizar todo esse conhecimento que ele teve a partir de trazer para alguma situação que ele possa... Ele tem celular? Se ele tiver, ele pode gravar essa entrevista, né, professor? Ele poderia utilizar essa entrevista gravando. Ele pode filmar alguém relatando essa experiência da dança. Olha a riqueza de possibilidades que se pode ampliar nessa sequência, trazendo para uma aula 2, ou seja, sistematizar toda essa apresentação também a partir de um mapa mental. Professor, bora falar um pouquinho o que seria um mapa mental? Então, professora Tânia, o mapa mental, ele parte de uma ideia central, certo? Que nós vamos usar ali a mente. É uma forma de fazer com que a sua mente comece a fixar e comece a gravar os conteúdos que serão sugeridos ou que são propostos para que você estude. Então, nada mais é que um diagrama baseado dentro de uma ideia central que você vai ramificando o que você realmente entendeu com as palavras-chave. Antigamente, nós usávamos a palavra tópicos. Eu vou fazer aqui alguns tópicos. Então, isso é o que nós chamamos hoje também de mapa mental. Nós pegamos uma ideia central e vamos ali desmembrando o que de fato realmente é importante para fazer com que eu fixe essa ideia na minha cabeça e que quando eu lembrar essa palavra, eu vou conseguir discorrer todo o restante do conteúdo. Então, isso seria o mapa mental, um diagrama centrado numa ideia. E a ideia aqui, no caso, seria a entrevista, a própria entrevista que ele realizou, a própria pesquisa, ele vai transformar isso numa forma que ele vai olhar a partir de uma cartolina ou no seu próprio caderno, de uma forma simples, dentro do que ele tem como recurso, ele vai transformar essas ideias da entrevista e da pesquisa, todo o conhecimento que ele adquiriu. E aqui nós percebemos que já entra a língua portuguesa aí de uma forma, professor, incrível, porque ele vai precisar o quê? Ele vai precisar registrar, ele vai precisar interpretar a ideia da entrevista e trazer para uma ideia central de uma forma organizada. A língua portuguesa ela entra dentro, por isso que a educação física está dentro da linguagem, porque nesse momento é o momento em que o professor vai trazer para o estudante a compreensão e a interpretação do texto. Vai fazer com que ele compreenda o que está sendo sugerido, para que ele também possa fazer a sua interpretação, para que ele possa fazer a sua análise dentro do que está sendo avaliado, que está sendo escrito, está sendo redigido, que possa, às vezes, através de desenho, através de grafismo, das imagens, dos textos que serão escritos dentro do mapa mental, dentro também do diário de bordo. Então, são várias formas de se trabalhar toda essa interpretação e essa compreensão desses textos. E aí que inicia a riqueza da possibilidade interdisciplinar. Porque quando o professor falou em desenho, falou em imagens, você está trazendo o grafismo para dentro, porque de repente ele não compreendeu bem a pesquisa lá da dança escolhida de uma forma, ele consiga registrar de uma forma escrita, mas de repente ele consegue expressar de uma forma desenhada. Então você precisa dessa liberdade, né, essa possibilidade. Porque tem a individualidade de cada estudante ali ainda, né? Além de ter a individualidade de cada comunidade comunidade escolar, dentro dessa comunidade ainda vai ter a individualidade desse estudante. Então eu tenho que analisar tudo isso para poder fazer essa minha atividade. E aí a gente vai guardar esse momento da aula aí para um segundo momento, ao término da sequência, a gente retomar esse momento. E aí a gente parte para uma aula 3, trazendo esse estudante e convidando ele para uma leitura também introdutória sobre o boi-bumbá. O estudante, o jovem, mesmo o adulto, nós moramos aqui, né? Eu já moro aqui há quase 40 anos, e o boi-bumbá é um fenômeno, né? Esse folclore aqui em Parintins é muito interessante. Porém, nós entendemos as origens, nós entendemos o contexto histórico, essa manifestação, onde se deu, e aí a gente desafia nessa terceira aula o estudante conhecer um pouco mais dessa cultura, entendendo dentro dessa questão da interpretação e análise, que vai entrar lá nas dimensões que a gente comentou lá no nosso quadro, né, da compreensão de como ele pode analisar e fazer uma comparação, e a gente joga esse desafio nessa terceira aula
para uma leitura um pouquinho mais aprofundada, para o que o estudante possa entender. Boi bumbá e bumba meu boi. Quais seriam as diferenças? Você sabe, professor? Eu também aprendi muitas situações diferentes e elementos a partir dessa leitura. Muito interessante. E aí, o que a gente pode estar trabalhando? Nessa terceira aula, a gente pode, na sequência, trabalhar 2 momentos. O primeiro momento, justamente, seria a leitura. E o segundo momento, você, por meio dessa pesquisa, levar o aluno a construir uma tabelinha, uma simples tabela, onde ele possa categorizar e entender aspectos, né, como origem da dança, suas capacidades físicas trabalhadas dentro dessa dança, os vestimentos, os adereços, como eles dançam, mas trazendo o quê? As diferenças entre um e outro. Será que existe? E a gente sugere aqui uma tabelinha para que como sugestão, claro, que pode ampliar as categorias, com certeza. Aqui nós destacamos, né, na coluna, as danças que seria boi bumbá e bumba meu boi, e na outra, nas linhas, nós colocamos qual seria a origem dessas danças. Então, a partir de uma leitura, de um texto que vai ser disponibilizado para vocês, que eu achei muito interessante, tá? Do Maranhão, uma reportagem, e que ele destaca muito bem os 2 contextos históricos, trazendo essas diferenças de uma forma muito interessante. E ali o aluno vai novamente estar com a língua portuguesa, trabalhando o quê? A interpretação, trabalhando a compreensão, trabalhando a análise desse texto, para poder trabalhar o quê? A desenvoltura dentro dessa tabela. E nada mais é do que também trabalhar o quê? Matemática, porque quando você constrói uma planilha, você está desenvolvendo essa habilidade onde o jovem ou o estudante, né, o pré-adolescente, possa estar realizando esse aprendizado, esse desenvolvimento de habilidade. Lá no início, hoje é fácil, a gente pega o Excel, pega um computador, faz uma planilha. Ele não tem essa possibilidade, mas ele já consegue compreender isso aqui no papel, né? O que é coluna, o que é uma linha, e classificar essas categorias entendendo boi bumbá, né? Quais são as capacidades físicas presenciais dessa dança, né? Velocidade, essa dança exige uma coordenação, existe a agilidade, qual o ritmo trabalhado? E ele, a partir da leitura, ele vai lá e destaca, né? Quais as habilidades motoras necessárias para dançar dança do boi bumbá e bumba meu boi? Ele precisa correr, ele precisa saltar. Olha a educação física, a prática corporal está presente, sem mesmo estar fazendo um movimento, mas ele está trabalhando a prática corporal, entendendo que é a sua compreensão, a sua dimensão, né, cognitiva, entendendo a sua cognição, a dimensão comunicativa de como essa dança se expressa dentro da questão das valências físicas. E também trazendo a questão, será que dança descalço? Eu vejo, não sei como é que as meninas, as cunhantãs, conseguem trabalhar descalço naquele impacto, né? Mas já é da cultura, né? A dança, nesse contexto lendário indígena, trazer os pés descalço. Mas será que o boi bumbá, o bumba meu boi também trabalha? Então, assim, trazer essas diferenças, né? Trabalha calçado, trabalha descalço, trabalha na areia, trabalha no pátio. E aí ele vai ampliando e vai enriquecendo esse repertório, categorizando aqui nessa tabelinha, para que ele possa entender, né, as diferenças entre as músicas, entre os instrumentos, entre os adereços, né, e os tipos de danças dançados e as suas origens. Enfim, e aí nós vamos o quê? Após ele categorizar tudo isso, ele entendeu, eu vou fazer um novo desafio para o aluno. E que é aí que vem o processo avaliativo de entender e convidar esse jovem para que ele possa transcrever toda essa categorização da tabelinha que ele conseguiu fazer dentro do teu espaço de tempo. Por isso que é importante gerar autonomia nessa sequência, porque ele vai fazer isso em um tempo que ele vai achar necessário para a leitura. De repente, os 50 minutinhos não são necessários, mas ele pode fazer dentro do seu tempo de aprendizado, porque a gente vai trazer essa metodologia ativa, ou seja, no sentido dele se corresponsabilizar pelo seu conhecimento, e ele vai ser convidado, né, a transcrever também depois, para aí sim trazer novamente a questão da arte dentro do trabalho, ou seja, aprender a transcrever isso para um quadro artístico, como eu posso trabalhar dentro dos elementos que eu tenho ao meu redor e trabalhar essa arte de uma forma onde você vai potencializar a criatividade do seu estudante, né? Trabalhando diferentes recursos, o quê? Naturais, o que ele tem ao seu redor.
ele tem recursos naturais, sustentável para a construção dessa manifestação. O que são recursos sustentáveis? Tudo que tem de natural ao seu redor, ele vai poder utilizar, trabalhando o quê? Materiais de sucata, da natureza, né? A partir de grafismo, onde ele vai usar a arte, ele vai trabalhar as temáticas, de que forma trabalhar isso aqui em um quadro, né? Onde ele vai utilizar elementos naturais, trazendo que a participação no processo avaliativo, futuramente, pós-estiagem, o professor pode fazer uma mostra, pode fazer uma feira desses quadros que foram desenvolvidos, trazendo a expressão, essa transcrição dos bois, né? E com elementos que ele vai poder estar trabalhando a partir da natureza. O que tem na natureza? Ao redor, lá no município, vamos pensar lá em Anamã, lá em Tabatinga, lá em Carauari, que elementos tem ao seu redor, fora da sua casa, que você pode trazer e transformar no boizinho? Eu posso transformar a semente numa cabeça de boi, eu posso transformar um corpo a partir de um galho, e você vai estimular a criatividade do aluno com esses elementos. Bem, mas para isso, ele vai passar por uma fase de certeza. Nós, professores, precisamos ter certeza que ele conseguiu desenvolver. Então, você vai criar tipo um relatóriozinho, um questionáriozinho, onde ele possa ver que objetivos ele conseguiu alcançar a partir desse desafio. E aí você pode criar algumas perguntinhas. Pode me ajudar, professor, com essa colocação aqui, que está um pouquinho pequeno, né? Onde você encontrou? São umas perguntinhas que ele tem que responder e registrar no seu diário. Vamos lá, me ajuda, professor. Onde você encontrou sucatas que puderam representar os bois? Descreva quais os elementos encontrados. Quem da sua comunidade sabia a história e diferenças dos bois? Essas pessoas estão no quadro artístico? Quais elementos da natureza você encontrou durante a pesquisa e que também fez parte do seu quadro? Quantos personagens você identificou das diferentes regiões? A sua comunidade costuma reciclar o lixo? Como é a situação do lixo em seu município? Você sentiu dificuldade em encontrar e recriar os elementos para construir o quadro? Muito bem. E olha a importância dessa questão aqui, professor. Então, quando você traz ele para ser questionado e registrar, aqui você está dando caminhos para ele buscar situações no sentido, né, da questão, né? Você conseguiu materiais para construir o seu quadro? Então ele vai ter que buscar. Então olha a autonomia, olha a riqueza desse trabalho, onde você de repente fez uma leitura, fez uma análise, compreensão, categorizou isso durante o processo da sequência, tá, gente? Ele não vai conseguir fazer tudo isso numa aula, você pode ampliar essa forma de trabalhar essa sequência, em termos de duração, de tempo que o aluno vai necessitar. Então, você precisa deixar um pouco livre essa questão do tempo, né, de não fechar e engessar. Em uma aula ele tem que fazer esse quadro. Ele não vai conseguir fazer esse quadro em uma aula, né, professor? Mas, porém, ele tem o processo do período da estiagem, onde quando ele retornar pós-estiagem, ele tem um resultado a apresentar. E ele pode, durante esse processo, subir em árvore, correr. E aí que eu destaco aqui a questão da educação física presente, né? Ele precisou andar, ele precisou correr, agachar, subir, sentar, pular, deitar, ou seja, espreguiçar, porque pode ser que ele ficou cansado também de fazer todo esse trabalho, ele ficou com preguiça, ele deu uma espreguiçada, não vou fazer agora, mas os movimentos estão aí, presente dentro dessa questão. E também precisou o quê? Trabalhar equilíbrio, força, velocidade. Ele foi buscar, sei lá, um material que ele descobriu que existia uma reciclagem lá na comunidade, um pouquinho mais longe da dele, e ele deu uma corridinha lá, mãe, vou lá pegar um material que eu descobri para fazer o meu quadro, né? Ele conseguiu os materiais recicláveis. E aí você pode estar aí direcionando na sequência que ele venha entender também esse comportamento corporal, essas valências físicas dentro do espaço dessa atividade. E para fechar essa sequência, claro, a gente vai dar o desafio maior,
que é justamente onde a gente vai finalizar já o nosso encontro aqui nesse primeiro momento, que é a exploração dos elementos constitutivos do movimento cotidiano dançado, abordado alguns passos de dança escolhida. Então, retomando lá aquela aula da entrevista, qual foi a dança da sua comunidade escolhida? E você propõe a experimentação, lembra da dimensão? Vamos levar ele a experimentar e vivenciar esse corpo, trazendo o quê? A comunicação. Agora, de que forma ele pode trabalhar esse resultado da pesquisa, trazendo a experiência do movimento dançado, da pesquisa, do investimento da sua região. Bem, professora, aqui foram sugestões que a gente trouxe para vocês, né? A dança não é balé, não é tango, não é valsa, a dança não nasce para ser dividida, sempre veio da universalidade, sempre quis juntar, né, o que o outro separava. A dança é de todos e deve ser admirada e respeitada, independente do ritmo, do nome que é levada ou dos seus passos que compõem. Dança é a expressão da alma, que faz do corpo um espaço de criação. Então vamos levar nossas crianças a entender esse caminho da dança. Aqui tem algumas referências que vocês possam estar ajudando na pesquisa e também, né, agradecemos a presença aí de todos. E deixamos para vocês aí nesse QR Code tudo que foi conversado aqui de uma forma muito mais detalhada, muito mais explorada, com links, com toda a questão dos recursos avaliativos, com toda a questão da proposta, das competências desenvolvidas, para que vocês possam ter como adaptar e que sejam sugeridos para todos vocês. Agradecemos, né, professor, a presença de todos e não percam o segundo episódio que nós vamos aprofundar um pouquinho sobre recursos didáticos. Quero dar uma palavrinha final? Muito obrigado, senhores professores, e espero que vocês, que nós tenhamos ajudado um pouco nesse momento complicado do nosso grande estado do Amazonas, e quero agradecer aqui a parceria da Secretaria Estadual de Educação junto ao CEPAM, e dizer para vocês que estamos muito felizes em poder contribuir nesse momento. Muito obrigado, professora Tânia, Obrigado, pelo convite de poder estar aqui participando com a turma de Educação Física. Até breve, professores. Muito em breve, professores.